Olá a todos pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fantasy Portugal. Este vídeo será sobre a quarta jornada da Premier League, a antevisão da quarta jornada da Premier League. Vamos olhar para as odds da jornada, 11 mais escolhido, jogadores mais transferidos, jogadores lesionados, que é particularmente relevante esta jornada depois da paragem internacional. E finalmente vamos olhar à minha equipa e os meus planos para esta jornada. Vamos começar então por olhar às odds. Desta vez vamos ter uma jornada que se dividirá apenas em 2 dias, sábado e domingo. A maior parte dos jogos serão mesmo no sábado. No sábado temos então o Arsenal a jogar contra o Forest, um dos grandes favoritos da jornada. O maior destaque deste jogo é o facto de ser a estreia do Ange Postecoglou. O Ange foi contratado depois do despedimento do Nuno Espírito Santo, que aconteceu durante esta paragem para seleções. O Arsenal é um grande favorito, é um dos maiores esta jornada. Temos depois o Everton contra o Aston Villa, um jogo mais equilibrado. Também equilibrado o jogo entre o Bournemouth e o Brighton. Depois, um jogo que muitos treinadores têm utilizado para dar alguma força aos seus free hits e aos seus wildcards, ou até simplesmente às suas transferências, que é o Palace contra o Sunderland. Há muitos treinadores que contrataram Munhoz, o Sarri, ainda que o Sarri se tenha lesionado e ele vai falhar este jogo, o Mateta também. Temos depois o Fulham contra o Leeds, com ligeiro favoritismo do Fulham. O Newcastle contra o Wolves, que poderá ser a estreia do Wissa pelo Newcastle. E para fechar o dia temos também o West Ham Tottenham, ligeiro favoritismo do Tottenham, e ainda o Brentford Chelsea. O Chelsea aqui se calhar mais favorito, de facto é um dos claros favoritos desta jornada. No domingo temos depois o Liverpool contra o Burnley, que é provavelmente o maior favorito mesmo da jornada, e finalmente o jogo grande entre o City e o United, o Derby de Manchester. O City é favorito, mas o City não tem estado particularmente bem e o United costuma crescer nestes jogos, portanto veremos o que é que sai daqui. Para jogadores que estejam a considerar utilizar o free hit, considerem por favor utilizar jogadores do Arsenal, Liverpool e Newcastle. Provavelmente vão acabar por utilizar também alguns jogadores do Palace, do Chelsea. O City possivelmente do ataque, mas depois também há a questão da rotação do City. Especialmente o Liverpool e o Arsenal, diria. Se vocês estiverem a pensar utilizar o free hit, acho que faz todo o sentido escolherem jogadores destas duas equipas. E temos aqui depois as odds mesmo de vitória. Como podemos ver, então temos o Liverpool como grande favorito, seguido de Arsenal, Newcastle, Palace, Chelsea. Aliás, Palace, City, Chelsea. E depois o Tottenham, sendo o Everton e o Bournemouth também ligeiros favoritos, mas em jogos bastante equilibrados. Para treinadores que estão a considerar o wildcard e não o free hit, porque eu sei que há muitos que estão, os melhores ataques das próximas 6 jornadas são o Liverpool, o City, o Arsenal, o Chelsea e o Tottenham, por esta ordem. O Newcastle está muito próximo dos números do Tottenham ofensivamente. Defensivamente temos Arsenal, City, Liverpool, Chelsea e Newcastle. Portanto, se não me engano, o top 5 não é igual, porque o Newcastle no outro aparece em sexto, mas são de facto estas as projeções para as próximas 6 jornadas. E se utilizarem o wildcard, por favor tenham isso em consideração, porque
faz sentido pensar um bocadinho mais a longo prazo nesse caso. Vamos olhar também então ao 11 mais escolhido. Então, o 11 mais escolhido neste momento é o que vocês podem ver: Sanchez e Dubravka, Gabriel, Cucurella, Van Dijk, Porro, Van de Ven. No meio campo temos o Semenyo, o Kudus, o Salah, Bruno Fernandes e Reinders. E no ataque o Haaland, o João Pedro e o Ekitike. Sobre os guarda-redes nada a apontar. Mesmo a defesa parece-me bastante natural. No meio campo queria deixar a nota de que houve uma alteração desde a última jornada, com a entrada do Bruno Fernandes e a saída do Cole Palmer. É muito provável que isto tenha acontecido porque o Bruno Fernandes jogou contra o Burnley e o Palmer sabia-se que não ia jogar na Game Week 3. Provavelmente é possível que venha a ser, que volte a alterar, até porque eu não consigo imaginar muitos treinadores a manterem o Bruno Fernandes ad eterno, mas quem sabe. Ele marcou o fim de semana passado, foi de penalti e foi nos descontos, alguma sorte. Ele era o meu capitão e acabou por possivelmente dar uma vantagem grande na jornada, mas de facto depende um bocadinho do que o United venha a fazer. Por outro lado, não tem competições europeias e portanto se calhar acabam por crescer um bocadinho a jogar uma vez por semana. Não tem taça da Liga também, pode ser um fator a favor. No ataque temos o mesmo ataque que já tínhamos antes: Haaland, João Pedro e Ekitike. Cuidado com o Ekitike com a chegada do Isaac. Não digo para o venderem já, não acredito que o Isaac vá ser titular já, mas acredito que ele vai ganhar a titularidade, portanto tenham isso em conta. E eu diria que a nível do 11 mais escolhido é tudo o que eu quero dizer. Depois do 11 mais escolhido, queria olhar para os jogadores mais transferidos. Na baliza temos Vicário e Raya. O Vicário tem até agora 2 clean sheets já e conseguiu também uma dessas clean sheets contra o City. A defesa do Tottenham tem sido bastante escolhida, como tínhamos visto já no 11 mais escolhido, com o Porro e com o Van de Ven. Temos depois o Raya, que me parece uma escolha um bocadinho estranha, tendo em conta a jornada 5 e 6. A partir daí, depois o calendário do Arsenal de facto fica mais favorável. Eles depois da jornada 7 à jornada 11 têm 3 jogos que o índice de dificuldade é 2. Na defesa temos muitas transferências pelo GI, que acabou por ficar no Palace depois do último dia de transferências. O Senesi, que tem feito muitos pontos pelo Bournemouth, já tem também 2 clean sheets e já conseguiu uma assistência, inclusive. Temos o Calafiori, que tem feito muito bons jogos, 2 clean sheets, 2 assistências, um golo. O último jogo foi o pior, mas também foi contra o adversário mais difícil no Liverpool. Novamente, a jornada 5 e a jornada 6 não são muito fáceis. Temos o Chalobah, o Van Dijk, muitas transferências pelo Munhoz também, provavelmente aqui a fazer target a este jogo contra o Sunderland. No meio campo, penso que o jogador mais transferido da jornada, com 1 milhão de transferências, que é mesmo muito, 1 milhão de transferências é aproximadamente 10% dos jogadores, que é o Grealish, que tem 4 assistências nos últimos 2 jogos e tem sido uma parte muito importante deste ataque do Everton. O Semenyo, que tem feito um bom início de época. O Enzo, que nos últimos 2 jogos tem nos 2 jogos 1 golo e uma assistência. Ele, para um médio de 6,6 milhões, é um médio muito interessante. Temos depois o Gakpo, que eu honestamente não consigo compreender
com a chegada do Isaac, porque eu acredito que o Isaac, o Ekitike, o Wirtz vão acabar por roubar alguns minutos do Gakpo, ainda que nenhum deles seja extremo esquerdo, mas de alguma forma o Slot vai ter que arranjar maneira de os pôr todos a jogar e não vai ser o Salah a perder os minutos, diria. Portanto, provavelmente serão os outros 4 a ter que utilizar aquelas 3 posições, e nem o Ekitike nem o Isaac alguma vez jogaram a 10. O que pode acontecer também é o Slot adaptar se calhar um 4-4-2 e jogar com 2 pontas de lança em alguns jogos, possivelmente. Temos o Mbeumo, o Salah, com um jogo bastante favorável esta jornada, e depois, a nível dos avançados, os 2 maiores são sem dúvida o Isaac e o João Pedro. Parece-me muito cedo para o Isaac e é estranho termos o Isaac e o Ekitike, o Isaac em primeiro e o Ekitike em terceiro, porque basicamente eles estão-se a canibalizar um ao outro. Mas de facto foi isto que aconteceu. Vamos olhar aos lesionados. Aqui vamos fazê-lo equipa a equipa. No Arsenal, o maior destaque é o Saka. Ele não vai voltar provavelmente até ao final do mês de setembro. Não há assim nenhum grande destaque no Villa, no Bournemouth. Na realidade, eu acho que não há nenhum grande destaque até ao Chelsea. Precisamente. No Chelsea temos o Delap, saiu lesionado e vai provavelmente falhar 10 semanas até setembro, até novembro, aliás. O que dá alguma segurança aos minutos do João Pedro, mais segurança ainda. O Palmer pode voltar esta semana, mas não é garantido. E de facto são as 2 únicas novidades, ou pelo menos as mais relevantes. O Ismaila Sarr teve uma atualização. Durante a paragem de seleções achava-se que ele ia falhar possivelmente 4 a 6 semanas, se não me engano, mas entretanto veio outra notícia dizer que ele vai falhar o jogo contra o Sunderland, mas que possivelmente volta no jogo seguinte. Portanto, é possível que não seja tão grave quanto se esperava. É possível que o Yeremy Pino jogue no lugar do Sarr, mas o Yeremy Pino também sofreu um toque e pode falhar, mas não é uma lesão grave, portanto veremos o que é que acontece. No Everton temos, se calhar, o maior destaque seria o Mykolenko, mas é possível que ele jogue esta jornada. No Leeds, o maior destaque é o Perry, que é um guarda-redes de 4.0 e que vai falhar os 2 próximos jogos, pelo menos, portanto deve voltar a 27 de setembro. Temos o Frimpong no Liverpool. Veremos o que é que acontece, mas eu tenho ideia que ele ainda não está disponível para esta jornada. No City, o maior destaque é o Marmoush, que se lesionou a jogar pelo Egito, e possivelmente o Cherki, mas o Cherki já tinha sido uma lesão anterior. No United temos a lesão do Mateus Cunha. Deixa-me ver se eu encontrar alguma notícia sobre o Mateus Cunha. Bem, do que eu estou a ver, é possível que o Mateus Cunha possa voltar ainda, possivelmente até para esta jornada. É importante estarmos atentos à conferência de imprensa do Ruben Amorim, mas a mim parece-me improvável que ele jogue já. Ainda assim, é ouvir o que o treinador tem para dizer. Da mesma forma, fui olhar também para ver se encontrava alguma coisa sobre o Frimpong, e a indicação que vejo é que ele poderá estar disponível para esta jornada também. Aí, se calhar, a lesão do Frimpong já foi há mais tempo e a previsão era de facto que ele voltasse nesta altura, portanto acredito que ele possa ser titular, mas
convém ficarmos atentos, mas são dois jogadores que podem voltar esta semana, então, tanto o Frimpong como o Mateus Cunha. Depois, no Newcastle, o Anthony Gordon continua a cumprir suspensão. O Alaina aleijou-se no jogo da Nigéria contra a África do Sul e provavelmente muito provavelmente não estará disponível. É muito improvável que ele venha a jogar este jogo. E temos depois no Tottenham os mesmos que já tínhamos anteriormente. E finalmente no Wolves, se calhar o Strand Larsen seja o maior destaque, mas é provável que ele volte esta jornada. Finalmente, relativamente à minha equipa, eu tenho uma transferência disponível. A semana passada utilizei duas para trocar o Palmer e o Guiu pelo Semenyo e o Mateta. E tenho o Sarr lesionado. Eu vou esperar pela conferência do Glasner, perceber quanto tempo é que se espera que ele fique lesionado, se tivermos mais novidades, e tomar uma decisão com base nisso. Se for uma jornada, provavelmente vou acabar por jogar com o Anderson contra o Arsenal, que não é ideal, mas não sei se vale a pena utilizar a transferência, provavelmente não. E a minha equipa até está relativamente ok para a fase em que estamos, para a quarta jornada, não tenho assim muitos problemas para resolver. O Bruno Fernandes não é ideal. O Nico Williams, com a troca de treinador do Tottenham, do Forest, o treinador é o ex-treinador do Tottenham, o Postecoglou. O Nico Williams, se calhar, não é a escolha ideal. O Bruno Fernandes poderá também não ser a escolha ideal. O próprio Watkins, mas ainda assim são jogadores que são todos titulares, não têm risco de minutos. O Bruno Fernandes bate penaltis, o Watkins também, o Nico Williams, de facto, se calhar seria assim o meu jogador menos preferido desta equipa, se o Sarr estivesse bem fisicamente. Se eu trocar o Sarr, vou provavelmente fazê-lo pelo Dango, do Brentford, pelo Enzo Fernandes, do Chelsea, ou o Paquetá, do West Ham. Outros médios que eu tenho considerado são os médios do Everton, o Dewsbury Hall, o Grealish e o Ndiaye, e também o Josh King. O Josh King, eu tenho algum medo dos minutos do Kevin, daí colocá-lo tão baixo, porque de facto pelo valor que ele é, ser titular é uma muito boa escolha. Eu só não sei se ele mantém a titularidade. Os médios do Everton têm estado a jogar bem, os outros jogadores também, obviamente, os que eu falei, senão não estaria a considerar. Temos um Enzo que bate todas as bolas paradas com o Palmer fora da equipa. O Paquetá a bater penaltis, custa 5.9. O Dango tem tido um início muito bom no Brentford. Também olhei para o Rangers, mas o Rangers vai jogar contra o United e o Arsenal, e na jornada 6 eu vou utilizar o free hit, e se eu o quiser ter, vou tê-lo. Portanto, não sei se faz muito sentido contratá-lo nesta altura. Ainda estou um bocadinho indeciso sobre qual é que seria o médio que eu utilizaria, mas é a única transferência que eu considero sequer fazer esta semana. E daí para a frente depois veríamos se eu conseguir guardar as duas transferências, jornada 5 também, e depois utilizar o free hit na jornada 6. Parto com uma equipa bastante estável, com bónus ainda disponíveis. Utilizaria o free hit, mas é uma boa jornada para o utilizar, e
a minha ideia era utilizar o Bench Boost na jornada 8. Se eu conseguir fazer e a equipa continuar bem sem utilizar nenhum wildcard, era perfeito. Mas há se calhar aqui pronto, a questão do Nico Williams, mesmo o próprio Bruno Fernandes, e veremos o que é que acontece esta jornada e se mudo de ideias, basicamente. Por hoje é tudo. Muito obrigado a todos os que estiveram a assistir ao vídeo. Se quiserem saber a minha opinião sobre algum jogador, sobre algum assunto, precisarem de algum link a falar da lesão do jogador X, do jogador Y, não sabem onde é que encontram alguma informação, mandem uma mensagem, deixem um comentário no vídeo e eu vou tentar ajudar. As minhas redes sociais estão no ecrã, como podem ver aqui em baixo. Se puderem, sigam-me no Instagram e no Twitter. Eu tenho tentado ser um bocadinho mais ativo no Twitter, mais do que no Instagram, porque é mais à base de texto. Portanto, se quiserem saber mais a minha opinião, provavelmente o Twitter é mesmo o melhor follow. E se puderem, subscrevam o canal, obviamente, deixem um like, ajuda bastante, motiva bastante, ajuda ao crescimento do canal também. E por hoje é tudo. Muito obrigado a todos os que estiveram a assistir o vídeo. Tenham um bom fim de semana e boa sorte para a Fantasy.